Olá, nós hoje vamos falar sobre a concordância dos espíritos em torno da corrente magnética. Enquanto codificava a doutrina espírita, Allan Kardec estabeleceu um critério para a aceitação das revelações do plano espiritual, aceitação como verdade. Se não, vejamos. Método de avaliação das revelações espirituais. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em vários lugares. Então esse foi o método, o critério estabelecido por Kardec para que as revelações espirituais fossem aceitas como verdade. Nós vamos verificar que a corrente magnética atende a esse critério. Então vejamos, a corrente magnética na obra de Allan Kardec. A corrente magnética existe relatada na obra de Allan Kardec. Como aqui na Revista Espírita de 1865, quando o grupo de Montalbán enviou a Kardec uma carta relatando uma cura. Diz o seguinte a carta, parte da carta: foi formada a cadeia magnética a pedido dos bons espíritos. Depois de vários passes e diversas manipulações, em tudo semelhantes aos descritos acima, o braço foi recolocado em bom estado. Era um caso de entorse no braço. Continua a carta. No fim da sessão, houve uma cena tocante, que merece ser relatada. Os bons espíritos, em número de 30, no começo, formavam uma cadeia magnética paralela que nós próprios formávamos. Está na Revista Espírita, setembro de 1865. Então aqui nós podemos ver que Kardec conhecia a corrente magnética, pelo menos através das cartas que chegavam a ele, de grupos da França. Existe só essa referência à corrente magnética na obra kardeciana? Não. Podemos ver uma outra referência. Tendo a senhora Morel se colocado pela mão direita em comunicação direta, sucessivamente, em cada 2 espíritos, recebia a ação benfazeja de uma dupla corrente fluídica energética. Ao despertar, vendo-se livre em todos os movimentos, desfaleceu, dominada por profunda emoção. Então continua aí o relato na carta do grupo de Montalbán da cura da senhora Morel, que estava com o braço deslocado. Existe um outro momento na obra kardeciana que ele fala sobre a cadeia magnética, numa carta que é uma carta da Sociedade Espírita de Bordeaux, em que os bordolenses, os componentes da sociedade, representados seu presidente, o senhor Perranet, relatam um caso de desobsessão utilizando a corrente magnética. Está presente aí no nosso material. E aí o comentário de Kardec: quando se foi testemunha de tais fatos, não se pode deixar de os proclamar em alta voz, pois merecem chamar a atenção das pessoas sérias. Então aí é Kardec chamando a atenção para o estudo dos fatos que eram a ele relatados pelo grupo de Montalbán, no caso específico dessa carta de setembro de 1865. Então, se nós constatamos que a corrente magnética está presente relatada na obra kardeciana. Vejamos um outro missionário do espiritismo, Leon Denis, a corrente magnética na obra de Leon Denis. Leon Denis, ele não teve uma biografia, vamos dizer assim, publicada na sua época, mas ele teve posteriormente alguns apontamentos biográficos que foram publicados pela sua secretária, que se chamava Claire Boumar. Está num livro chamado Leon Denis na Intimidade. Então, na pesquisa para o livro, ela encontrou alguns manuscritos do punho do próprio Leon Denis, dentre os quais está esse que nós vamos apresentar. Assim está constituída a primeira corrente. A segunda se estabelece atrás, na ordem seguinte: Gabriel, tendo a mão direita na de Cornilot, depois Bert, depois a senhora Denis, a senhora Gratel, o senhor Théodore Fergusson, em contato com Denis. Após sinceros agradecimentos aos bondosos guias, a Assembleia se dissolve à 00:30, levando dessa sessão uma viva impressão, um sentimento de fé ardente e fraternidade. Claire Boumar, no livro Leon Denis da Intimidade. Então, esse manuscrito, que foi publicado posteriormente por Claire Boumar, relata uma sessão mediúnica em casa de Leon Denis. E esse trabalho de corrente que é descrito, ele foi orientado pelo próprio espírito superior, o mentor da sessão, que se chamava Millet.
ele orientou que se fosse feito esse arranjo, essa corrente, após o atendimento a um espírito especialmente sofrido, necessitado. Então nós podemos constatar a presença da corrente magnética também na obra, nos trabalhos, nas atividades mediúnicas de Leon Denis. A corrente magnética na obra de Eurípides Barçanufo. Existem vários livros sobre o trabalho de Eurípides Barçanufo, vários autores, dentre os quais a mais conhecida talvez seja Corina Novellino. Então um trecho aqui de uma obra de Corina Novellino, chamado Lindos Casos da Mediunidade de Eurípides Barçanufo. No grupo, no tempo de Eurípides, este dirigia os trabalhos. Primeiro fazia-se a corrente, dando-se as mãos no salão. O passe era coletivo. Quando era necessário, Eurípides dava passes individuais. As reuniões ocorriam enfermos, obsidiados, para serem tratados com o máximo carinho. Corina Novellino, no livro Lindos Casos da Mediunidade de Eurípides. Eurípides que é conhecido médium lá de Sacramento, né? Médium, expositor espírita, pessoa muito atuante na comunidade também, né, que fazia corrente magnética, conforme o relato, existem outros relatos em outros livros, até da própria Corina Novellino, sobre Eurípides Barçanufo realizando a corrente magnética em prol dos necessitados. Eurípides tinha um pupilo, um discípulo, um aluno, que se chamava Jerônimo Cândido Gomide, que depois da morte de Eurípides se mudou para Goiás e começou a participar de trabalhos mediúnicos espíritas no estado, não é? Vindo, por fim, a residir na cidade de Palmelo, onde fundou um grande trabalho em torno do Centro Espírita Luz da Verdade, trabalho baseado esse também na corrente magnética. Então, vamos ver aqui Jerônimo Candinho e a corrente magnética. Aqui são palavras dele que estão constando lá no acervo do Centro Espírita Luz da Verdade da cidade de Palmelo, Goiás. Através da corrente magnética que aprendi a fazer com o seu Eurípides, libertei muitos obsediados e amparei tantos outros. Então a corrente magnética era e é realizada ainda na cidade de Palmelo, semanalmente, até várias vezes por semana, aqui num relato de Jerônimo Candinho, que trouxe a corrente magnética que ele viu, que ele aprendeu com seu professor Eurípides Barçanufo. Bem, existe a corrente magnética na obra de Chico Xavier? Existe relato da corrente magnética na obra de Chico Xavier. A referência no livro Missionários da Luz. Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos muito diferentes entre si na intensidade e na cor. Aqui é o espírito André Luiz, o autor do livro, relatando um trabalho mediúnico visto do plano espiritual. Esses raios confundiam-se a distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de nossa esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais à maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que se reuniam. Então, uma corrente magnética que funcionava no plano espiritual, uma corrente de suporte, de sustentação ao trabalho mediúnico dos encarnados. Ainda nos médios brasileiros aí, temos também referência da corrente magnética na obra de Ivone do Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade. Para sua cura, no entanto, ela está relatando um caso de desobsessão que ocorreu no Centro Espírita de Lavras, né? Para sua cura, no entanto, não foi necessário nem mesmo trabalho de sessões práticas. Afastada a entidade intrusa pela ação do passe, aplicado com poderosa corrente magnética de 4 médiuns e comunicando-se a mesma pelo médium de incorporação, que sempre havia à mão para casos de emergência, identificou-se como pobre equilibrista de circo, que simpatizava com o rapaz e ensinava-lhe a própria arte, desejando retirá-lo da enxada para labores menos rudes. Então, o contexto era um rapaz que vivia obsidiado por um espírito de equilibrista de circo. E o espírito foi afastado por uma corrente magnética que foi aplicada por 4 médiuns, relatada por Ivone Pereira, no livro Recordações da Mediunidade. Também no livro Memórias de um Suicida, que é uma obra importantíssima
de Wanda Amaral Pereira, ela relata a existência de 4 correntes que aconteciam quando, da presença do grupo de espíritos suicidas no Centro Espírita da Terra, não é? Então ela relata a visão do espírito autor do livro de 4 correntes funcionando concomitantes no plano espiritual. A primeira corrente que era produzida pelas vibrações dos encarnados. A segunda corrente que era produzida pelos espíritos guias, a corrente dos espíritos guias. A terceira corrente composta pelo pessoal especializado no plano espiritual. E a quarta corrente composta por 12 espíritos superiores que permaneciam na colônia, dando sustentação mental ao trabalho mediúnico que acontecia na crosta. Pois bem, meus amigos, então, todos esses relatos dos pioneiros do espiritismo e de médios importantes no século XX nos mostram que a corrente magnética recebe a sanção da concordância. Vários espíritos, em várias épocas, através de vários médiums, trouxeram relatos do trabalho de corrente magnética acontecendo em prol dos obsidiados necessitados da mais variada expressão. Muita paz.